Top 10 fundos imobiliários base 10 para você começar a investir agora em 2024 e já começar a ver os seus dividendos cair na sua conta. Então, para você que está em busca de uma renda passiva e ver aquele dinheirinho caindo na sua conta mensalmente, esse vídeo é para você. Então, fique com a gente até o final e venha acompanhar as grandes oportunidades que tem aí para 2024. Olá pessoal, eu sou o Wellington Soares aqui da IGF Finanças e no vídeo de hoje ele foi um vídeo preparado especialmente para você que está em busca da tão sonhada aposentadoria, de receber a sua renda passiva através de dividendos. Então eu vou trazer para vocês aqui hoje 10 fundos imobiliários que custam em torno de R$10, por isso que é os fundos considerados base 10, para que você possa começar a investir ainda, quem sabe, esse ano de 2023 ou já a partir de 2024 e desde o início do ano já começar a receber os seus dividendos mensalmente na sua conta. E para quem já acompanha a IGF, sabe que nós estamos montando uma carteira rumo aos R$50 mil, né? E faz aproximadamente 3 meses que os fundos imobiliários passaram a integrar parte da nossa carteira. Então, se você ainda não assistiu nenhum vídeo da nossa carteira rumo aos R$50 mil, não deixe de assistir, vou deixar o link aqui para vocês. Inclusive, ainda neste ano, vai sair um novo vídeo, que é o último vídeo do ano, sobre o investimento na prática. Então, já vai estudando aí e analisando os outros vídeos para que você fique inteirado e possa assistir o último vídeo nosso do ano. Antes de começar a mostrar para vocês aqui os fundos imobiliários, pessoal, sempre gosto de deixar o recado importante que esse vídeo ele não é nenhuma recomendação de compra e nem de venda de ativos. Ele é sim um vídeo para efeito educacional, onde nós aqui da IGF, nessa nossa carteira, a gente faz alguns investimentos públicos aqui mensalmente com vocês, mas eles se adequam para o nosso perfil. Mas a gente traz aqui os investimentos detalhados para que você também possa fazer a sua análise e se enquadrar ali para o seu perfil, aí você, depois de ter estudado e avaliado, você também comece aí a iniciar os seus investimentos. Hoje vai ser um vídeo um pouco diferente do que eu costumo mostrar. Normalmente a gente traz ali a página do Investidor 10 e começa a mostrar o fundo detalhadamente. Então, como é um vídeo que vai ter aí 10 fundos imobiliários e ainda para quem ficar até o final vai ter um bônus especial, então não dá para deixar de assistir até o final esse vídeo. Então eu vou trazer a apresentação hoje numa forma de uma tabela. Então ao longo dos dias eu já avaliei o relatório gerencial desses fundos imobiliários e aí hoje eu fiz a apuração das informações principais para trazer aqui para você e se tornar um vídeo mais dinâmico e a gente conseguir aí não estender tanto, tá bom? Então vamos lá para a tela do computador. Então, ó, antes de começar a apresentar aqui os nossos ativos, eu trouxe uma tabela, essa tabela ela vai ter o fundo imobiliário, né? O tipo do fundo, o valor da cota, o dividendo que ele pagou nos últimos 12 meses, o P sobre VP, que é o preço sobre o valor patrimonial, a liquidez diária é o quanto esse fundo possibilita que você consiga vendê-lo ou comprá-lo no dia a dia, a valorização do fundo nos últimos 12 meses, o último dividendo pago pelo fundo e em valor e em percentual. Então, ó, para começar, nós iremos iniciar o nosso primeiro fundo. Ele é o VIUR11. O VIUR11 é um fundo de tijolo e ele é um fundo de tijolo de renda urbana. O que é um fundo de renda urbana? São normalmente esses fundos que tem sido muito comum a gente encontrar agora, esses mercados atacarejo, Açaí, Atacadão, até mesmo Carrefour. Então são esses galpões que normalmente tem nos grandes centros das cidades, porém eles não são para logística e sim para esses atacarejos. O VIUR11, no dia de hoje, ele está cotado a R$ 7,93. Ele pagou nos últimos 12 meses um dividendo de 10,9%. O P sobre VP dele está 0,88, ou seja,
Hoje, se você adquirir uma cota do VIR11, você vai pagar apenas 88% do valor justo desse fundo imobiliário. Além de estar com esse desconto de 12%, ele tem uma liquidez diária de R$ 292 mil, que para um fundo base 10 é uma excelente liquidez diária. Ele teve uma valorização nos últimos 12 meses de 22,95%. O seu último dividendo foi de 0,7 centavos e ele que corresponde a 0,88%. É sempre importante aqui, pessoal, lembrar que 0,8% ele é equivalente a no mínimo 10% ao ano. Então 0,88 já ultrapassa os 10%. Aqui na IGF, todo ativo que está em torno de 0,8, a gente entende que já é um ativo bacana porque ele entrega aí um dividendo de 10% ao ano, pelo menos. E isso lembrando que nos fundos imobiliários não tem o efeito do imposto de renda. Então esses 10,9%, por exemplo, que o VIR11 pagou, eles são 10,9% isentos de imposto de renda. Vamos para o nosso segundo fundo de hoje. Nosso segundo fundo, ele é o XPSF11. Ele é um fundo de fundo, ou seja, você não precisa se preocupar tanto ali em analisar os ativos que tem nesse fundo, porque já existe um administrador, um grupo de pessoas ali que faz a administração desse fundo, profissionais extremamente capacitados, que eles fazem a compra de outras cotas de outros fundos imobiliários. Então, eles fazem essa gestão para que sua carteira sempre fique uma carteira favorável, entregue um resultado melhor do que se você tivesse indo comprar individualmente, principalmente por se tratar de profissionais que estudam o mercado há muito tempo. Então, esse fundo, a cota dele hoje está em 8,28 centavos, R$ 8,28. Ele entregou um dividend yield nos últimos 12 meses de 11%, um excelente dividend yield também. O P sobre VP dele está 0,98, ou seja, ele está com 2% de desconto do preço justo. Ele tem uma liquidez diária de R$ 575 mil. Os últimos 12 meses ele teve uma atualização de 26,22%. O último dividendo em valor foi 8 centavos, que corresponde aí a 0,97%. Ah, pessoal, eu acabei não explicando aqui no início da tabela, mas se vocês olharem para ela aqui, você viu que o primeiro fundo foi 7,93, o segundo 8,28. Então eu vou trazer aqui para vocês em ordem de valor, a ordem crescente do fundo imobiliário, porque aí fica mais fácil aí para a gente concluir o racional. Então vamos lá para o nosso terceiro fundo do dia. Nosso terceiro fundo do dia, ele é o CPTS11. O CPTS11, ele é um fundo de papel, tá? Então ele não é um fundo aí que tem galpões, nem escritórios, nem shopping, ele é um fundo de papel, é um fundo de recebíveis que ele empresta dinheiro para que as empresas elas consigam ali montar o seu negócio e aí eles fazem o recebimento desse dinheiro através do pagamento das dívidas, né? O fundo de papel, ele está custando uma cota R$ 8,39. Ele teve um dividend yield aí de 10,46% nos últimos 12 meses. Pensando em fundo de papel, é um dividend yield normalmente as pessoas podem achar baixo, né? Porque normalmente os fundos de papel, até pelo risco, ele entrega um dividend yield maior. Porém, o CPTS11, ele é um fundo que ele tem um risco menor na composição dos seus ativos. E como ele está com a maioria dos seus ativos atrelado ao IPCA, que é a inflação, e a inflação histórica do Brasil era em torno de 6%, porém, neste ano ela está aí abaixo de 4% no acumulado. Então ele é um fundo que ele tem uma grande tendência de crescimento e automaticamente, na medida que a inflação ela voltar para a média histórica, que é a média em torno de 5 a 6%, é um fundo que vai ter uma boa valorização e vai aumentar certamente aí também o pagamento dos dividendos. Ele tem uma liquidez diária de 6,3 milhões de reais por dia, uma excelente liquidez diária. O P sobre VP dele está 0,93, ou seja, ele ainda está com 7% de desconto. Além do dividend yield, ele teve uma valorização de 13,99% nos últimos 12 meses.
pagou aí o último dividendo de 6 centavos, que corresponde aí a 0,72%. O nosso quarto fundo imobiliário, ele é o Kizu 11, que também é um fundo de fundo. Teve aí o valor da sua cota tá a R$ 8,58, pagou aí um dividend yield de 10,41% nos últimos 12 meses. O seu P sobre VP está em 0,98, ou seja, ele está com 2% de desconto. A sua liquidez diária é de quase R$ 1 milhão, R$ 978 mil, é uma excelente liquidez diária. Ele teve uma valorização de 18,62%. O seu último dividendo foi de 8 centavos e ele também pagou em torno de 0,93% do valor da cota. O nosso quinto fundo imobiliário é o XPCA 11, que é um Fiagro. O valor da sua cota está em R$ 9,11. Ele teve um dividend yield nos últimos 12 meses de 16,36%, um excelente dividend yield. O P sobre VP está em 0,96, ou seja, ele ainda está com 4% de desconto. Tem uma liquidez diária de 2 milhões por dia, uma excelente liquidez também. Teve ainda uma valorização nos últimos 12 meses de 10,69%. O último dividendo por cota foi de 11 centavos, que corresponde a 1,21%. O nosso sexto fundo imobiliário é o BCFF11, que também é um fundo de fundo, que cada cota hoje está custando R$ 9,20. Ele pagou nos últimos 12 meses um dividend yield de 9,13%. Também está com desconto de 7%, o seu P sobre VP está de 0,93%. Tem uma liquidez diária de 2,8 milhões de reais, uma excelente liquidez também. Teve uma valorização aí nos últimos 12 meses de 26,37%. Pagou aí o último dividendo de 7 centavos, que corresponde a 0,76. O nosso próximo fundo é o Galg 11, que é um fundo de logística, de galpão logístico. A cota dele está avaliada a R$ 9,31. Ele pagou um dividend yield nos últimos 12 meses de 10,64%. O seu P sobre VP está de 1,03, ou seja, ele está saindo 3% mais caro do que o mercado entende que ele vale. Tem uma liquidez diária de 2,9 milhões de reais por dia. Teve uma valorização de 13,26% nos últimos 12 meses. O seu último dividendo foi de 0,08 centavos, que corresponde a 0,86%. E aí, pessoal, a gente normalmente costuma comprar fundos e eles estão descontados. Porém, o Galg 11, por ser um fundo de logística, que inclusive a gente até fez um vídeo mais detalhado sobre ele aqui no canal, e o ramo de logística ele sofreu muito aí por conta dos últimos anos que a gente teve com a pandemia. Porém, ele tem retomado com uma força muito grande. Então, mesmo valendo um pouco mais, pagando um pouco mais caro do que ele vale, eu ainda acredito que é um fundo que ele tende a valorizar nos próximos meses, até porque os fundos de logística, eles vão ter aí a reavaliação, né, do valor da sua cota, que certamente vai ter a correção aí do indicador que acompanha o preço do imóvel e automaticamente vai aumentar aí. Então, por isso eu acredito bastante nesse fundo e vale a pena pagar aí com um pouquinho mais do que ele está, do que o seu preço justo. O nosso oitavo fundo imobiliário, ele é o VGHF11. Para algumas pessoas consideram ele como um fundo de papel, mas eu considero ele um fundo híbrido, porque além dele investir em recebíveis, ele também tem uma parte da sua carteira composta por ações, por outros fundos imobiliários, então ele é um fundo bem diversificado, então eu considero ele mais como híbrido do que um fundo de papel. Embora a sua maior parte da composição ainda seja recebíveis, ele é um fundo híbrido aí porque ele tem uma diversificação ainda maior do que um fundo de papel comum. A sua cota está em R$ 9,54. Ele pagou um dividend yield de 13,52%. Ele também está 3% mais caro do que o seu preço justo. Ele teve uma liquidez diária de 3,3 milhões por dia. Os últimos 12 meses ele pagou
teve uma valorização de 18,36%, pagou 11 centavos de dividendo, que corresponde a 1,15% ao mês. O nosso nono fundo imobiliário, ele também é um fundo de papel, que ele é o Vigir 11. A cota dele está avaliada em R$ 9,68. Ele teve um dividend yield nos últimos 12 meses de 14,98%. Ele está aí com o preço 1% de desconto, né? Ele está com um valor patrimonial, o preço sobre VP de 0,99. Tem uma liquidez diária de 5 milhões por dia, uma excelente liquidez. Uma valorização nos últimos 12 meses de 15,65%. Pagou aí um dividend yield de 0,11 centavos por cota, que corresponde a 1,14%. O nosso 10º fundo imobiliário da nossa carteira, ele também é um fundo de papel, que é o BTCI 11, que inclusive nós temos ele na nossa carteira pública. A cota dele está avaliado em R$ 9,87. Ele pagou nos últimos 12 meses 12,34% de dividendo. Ele está com 2% de desconto, tá? Um P sobre VP de 0,98. Tem uma liquidez diária de 2,2 milhões de reais. Ele teve uma valorização nos últimos 12 meses de 31,25%. Pagou aí o último dividendo de 10 centavos, que corresponde a 1,01%. E o que é bacana, pessoal? Além de ter aqui, você vê, ó, nós temos aqui um fundo de renda urbana, temos 3 fundos de fundo, 3 fundos de papel, um Fiagro, um fundo de logística, um híbrido. Ou seja, além da diversificação que já existe em cada fundo imobiliário, nós ainda conseguimos montar aqui uma carteira com 10 fundos diversificados. Aí, pessoal, o que é bacana nesses 3 fundos de papel que nós temos na carteira? O BTCI 11 e o CPTS 11, eles estão atrelados à inflação. A maior parte da composição da sua carteira está atrelada ao IPCA, que é a inflação, que eu acredito que vai subir nos próximos meses ou ano, porque a inflação ela está muito abaixo da média histórica, igual eu já comentei para vocês aqui. Já o Vigir 11, ele é um fundo que está atrelado ao CDI, ou seja, a taxa de juros, que ela vem caindo aí, e a expectativa é que o ano que vem ela feche a 9%. Porém, mesmo ela chegando a 9%, como normalmente as dívidas dele ali tem CDI e mais algum percentual ali em torno de 3%, 4%, então ainda assim ele vai ser um fundo imobiliário que ele vai ficar ali dentro dos 12% de dividend yield por mês. E aí, pessoal, para montar essa carteira, você gastaria aí, comprando uma cota de cada fundo, R$ 89,89. Teria recebido nos últimos 12 meses 87 centavos de cota, né, de dividendo, que corresponde a 0,97%. E aí, como eu falei no início desse vídeo aqui, como a carteira ficou abaixo de R$100, e embora o título do vídeo foi ali 10 fundos imobiliários base 10, eu consegui trazer mais um fundo imobiliário para vocês aqui, para essa carteira, que é o nosso queridinho, que é o bônus, que é o MXRF11. O MXRF11, ele é mais ou menos parecido ali com o VGHF11. Algumas pessoas consideram ele um fundo de papel, mas eu também considero ele como um fundo híbrido. E assim como o VGHF11, ele também investe em algumas ações, em alguns outros ativos, em outros fundos, além de CRIs e CRAs. A cota dele hoje está em R$ 10,47. Ele pagou um dividend yield aí de 13,09%. O P sobre VP dele está em 1,06. Então ele está 6% mais caro do que o mercado acredita que é o preço justo. Ele tem uma liquidez diária absurda de quase 11 milhões de reais. Teve uma valorização nos últimos 12 meses de 19,25%. Pagou aí um dividend yield de 11 centavos, que corresponde a 1,05. Então, acrescentando aqui o nosso fundo bônus, que é o nosso fundo queridinho da Bolsa, é o fundo com o maior número de cotistas que já tem na Bolsa. A gente até fez um vídeo aí para falar sobre como ele fez aí a emissão de novas cotas, né?
e é um fundo muito popular e é o maior fundo da Bolsa de Valores hoje, sem dúvidas. Então, com a inclusão aí do nosso fundo bônus, você consegue ter uma carteira que custa R$ 100,36, que vai te pagar aí um dividend yield, ou melhor, te pagou no último mês, né, 98 centavos de dividendo, que dá 0,98%. Ou seja, você tem uma carteira com 11 fundos por R$ 100, totalmente diversificada, e está te pagando em torno de 1% ao mês de dividendo. E aí, olha que interessante. O que aconteceria se você comprasse 10 cotas de cada um desses fundos que a gente apresentou? Você ia desembolsar em torno de R$ 1.003,60, que isso ia gerar para você um dividendo de R$ 9,80. Ou seja, com 10 cotas de cada fundo imobiliário desse, ele já vai te permitir que você consiga comprar uma cota de qualquer um desses fundos, com exceção, nesse momento, do BTCI 11, que está 9,87, e do MXRF 11, que está 10,47. Dos outros 9 fundos imobiliários que a gente trouxe aqui para você, desses 11, você conseguiria comprar uma cota e já começar a fazer o efeito bola de neve acontecer na sua carteira. E aí eu trouxe mais um exemplo aqui, que é se você fizesse aquisição de 100 cotas, ou seja, você iria investir em torno de R$ 10.000,36, você teria um dividend yield de R$ 98 por mês, ou seja, você conseguiria comprar a carteira inteira dos 10 fundos imobiliários que foram apresentados para você aqui de base 10, com exceção do MXRF 11, mas aí com certeza você conseguiria ali colocar mais R$ 2 e fazer a aquisição de uma cota de cada fundo imobiliário desse, e aí o efeito bola de neve ele estaria 100% contemplado aqui e você ia ver o seu patrimônio cada vez valorizar ainda mais. Bom, pessoal, foi um vídeo um pouco mais longo aí do que a gente costuma fazer aqui na IGF, mas espero que vocês possam aproveitar as nossas referências de fundos imobiliários que nós trouxemos aqui hoje, que consigam estudar sobre esses fundos imobiliários e a partir de 2024 ainda temos mais um dia aí de bolsa aberta aí para poder fazer um investimento, que eu estou gravando esse vídeo aqui hoje é dia 27 de dezembro, amanhã é dia 28 de dezembro, então é o último dia aí que a bolsa ainda vai estar funcionando, mas caso você não consiga, a partir do dia 2 de janeiro de 24 você já pode começar a montar a sua carteira e já começar a receber os seus dividendos e fazer aí a evolução da sua carteira já para 2024. Antes de encerrar o vídeo, gostaria de pedir para vocês aqui duas coisinhas. Primeiro, que comente aqui comigo se você já tem alguma desses ativos na sua carteira e quanto que você tem recebido de dividendo mensalmente. E também não deixe aí de deixar aquele like bacana, marcar o sininho na nossa página, seguir aqui a página da IGF, porque quando você marca o sininho e curte o nosso vídeo e segue, o YouTube entende que o nosso vídeo ele tem uma certa relevância, que ele foi importante ali para você e automaticamente ele ajuda a entregar ainda mais para todo mundo que está aí na rede, tá bom? Então por hoje é só. Muito obrigado mais uma vez por ter ficado até o final e até a próxima. Tchau!